Aqui no nosso estúdio está o professor Marco Aurélio Cabral. Tudo bem, professor? Tudo bom, Vai falar Raquel? sobre isso. Tudo bom, Luciano? Como é que tá? Tudo bem? Tudo bem. À vontade. Professor, a Joana falando dessa união aí dos países da Europa, né? 25 países dispostos a essa nova disciplina. Será que a Europa está mesmo unida porque viu que não tem outro jeito? E até quando deve durar essa união, né? Porque a gente sabe que tem pontos ali ainda que não foram completamente aceitos por todos os países. Muito bem, Raquel. Eu acho que esses dois pontos são muito importantes mesmo. Em primeiro lugar, eu acho que essa união, ela hoje é uma união sob uma liderança. Uma liderança da Alemanha, da Angela Merkel, que se reforça no ano eleitoral francês. Então, assim, a gente corre um risco muito sério de, num futuro de médio prazo, a gente assistir uma troca de comandos políticos e, portanto, de reorientações econômicas dentro da Europa. E aí isso faria com que boa parte do que está sendo combinado agora tivesse que ser revisto. Esse é um temor que nós temos que manter em primeiro plano. Bom, Marco Aurélio, na verdade, várias medidas em relação ao emprego ou ao desemprego, né, para melhorar essa questão foram anunciadas. Redução dos custos trabalhistas, incentivo de abertura de pequenas e médias empresas e, o mais esperado de tudo, a criação de um fundo, né, que poderia ser em torno de 100 bilhões de euros. São 3 pontos específicos, muito bem elaborados. Você acha que ainda falta alguma coisa? Luciano, assim, eu acho que medidas isoladas como essas, elas vão ajudar, sem dúvida nenhuma, uma situação que já é muito ruim. Agora, não é possível um país retomar um crescimento se ele não tiver grandes empresas que tenham competitividade internacional. Hoje a Europa passa por uma crise industrial muito grande, não é só o seu setor financeiro. Então as saídas para o crescimento elas vão envolver muita coordenação, muito planejamento. E eu acho que, assim, indo um pouco na contramão aí do que as pessoas estão falando, eu acho que tem que se aumentar os gastos públicos. Não é diminuir o déficit fiscal. Eventualmente, nesse momento, nós vamos ter que aumentá-lo, tanto diminuindo impostos quanto aumentando os gastos. Professor, mesmo com todo o esforço dos países europeus para tentar estabilizar a economia na zona do euro, qual é o futuro e quais serão as consequências para a região com o desemprego batendo recorde? Então, Ana, normalmente quando o desemprego aumenta a insatisfação política. Então nós vamos assistir, é esperado que se assista ao longo de 2012 e anos sequentes, o aumento das tensões sociais na Europa. Nós não conhecemos o movimento de favela na Europa. A Europa não se constituiu como grandes megalópolis, isso é um fenômeno americano e asiático, mas ainda assim a população mais pobre ela vai ocupando as periferias da cidade e elas contaminam muito o ambiente geral da própria sociedade. Agora, professor, o que chama atenção também é a quantidade de jovens desempregados, né? De todos os desempregados da Europa, 5,5 milhões têm menos de 25 anos. Como é que se recupera e reconstrói um país em que a base da mão de obra não tem emprego? É muito crítico isso, Raquel, porque nós estamos comprometendo não apenas o presente quanto o futuro. Esses jovens que estão desempregados, eles poderiam já estar ocupando posições importantes dentro de empresa e se preparando para serem líderes do futuro. Então, certamente, países como a Espanha, que fez uma escolha histórica de não se industrializar como outros países europeus, em certo sentido se especializou no setor financeiro, assim como a Inglaterra e outros. Então, assim, ela tem hoje fragilidades muito grandes. Naturalmente que ela depende da solução da crise financeira internacional para que esta juventude possa ter um canal de recolocação. Marco Aurélio, claro que uma crise no emprego reflete também uma crise no comércio, na prestação de serviço, principalmente na indústria, como você disse agora há pouco, mencionou agora há pouco. Que reflexo isso tudo vai ter em outros países do mundo e quais regiões são mais suscetíveis a esse problema? Perfeito. A indústria internacional ela se organizou a partir dos anos 90 com a abertura comercial e a Europa, em certo sentido, se especializou em produtos de alta tecnologia. Então, no momento em que as empresas europeias começam a ir mal, naturalmente que isso abre oportunidades em outros lugares do mundo para que se ocupe esse espaço. Então, em certo sentido, o Brasil teria aí, junto com outras nações, esse caminho. Do outro ponto de vista, o elevado desemprego ele leva a uma diminuição imediata de consumo. E essa diminuição de consumo faz com que as empresas piorem a sua situação, eventualmente demitindo mais. Então, a situação de elevado desemprego ela pode se levar a um círculo vicioso se não for interrompido. Professor, falando sobre a questão da fiscalização, vários países aderiram, né, 25 dos 27. Agora, quem é que vai fiscalizar e como cobrar também atitudes? Porque tem características muito próprias em cada economia local, né? Apesar de ser uma moeda única, cada país tem a sua peculiaridade ali na economia. Como é que fiscaliza, como é que cobra atitudes num momento como esse delicado? Muito boa pergunta. Eu acho que assim nós vamos testar um pouco do arcabouço da União Europeia
não apenas no que se refere aos futuros cor-de-rosas que ela promete, mas também em relação às suas penalidades para comportamentos oportunistas. Então, hoje se percebe, o mercado financeiro percebe a Grécia, eventualmente até Portugal, como próximos de uma situação em que, opa, deixa o calote rolar porque eu acabo me beneficiando. Então, assim, não há tanta preocupação com endividamento, com gastos públicos. Pois bem, essa situação adversa é uma situação que tem que ser restringida a partir da aplicação de um arcabouço institucional da União Europeia. Eu acho que, inclusive, determinados instrumentos ainda vão ter que ser desenvolvidos na medida em que o tempo ande. Agora, por outro lado, trata-se de uma discussão sobre soberanias. Então, naturalmente, que dependendo da cultura que nós estivermos tratando, nós vamos ter reações também diferentes a esse descumprimento das metas. Ok, Marco Aurélio, obrigado pela participação, pela sua avaliação importantíssima aqui sobre esses números. Bom dia para você.